Olá, hoje o Money Report recebe o Diego Figueiredo, ele é CEO e fundador da Nexo, que é uma consultoria que ajuda empresas na transformação digital. E é sobre esse tema que a gente vai conversar com ele hoje. Diego, bem-vindo. Obrigado, Humberto. Eu que agradeço a visita. Diego, me fala, por que você resolveu criar a Nexo? A Nexo, na verdade, nasceu de uma iniciativa que a gente tinha de startup para o mercado de turismo. A gente tinha construído um guia de turismo virtual em cima da plataforma IBM Watson. E participando de um evento na IBM, um dos executivos, ele acabou convidando a gente, na época a startup se chamava Trip, acabou convidando a gente para que a gente pudesse se tornar parceiro da IBM, porque a gente estava fazendo coisas muito diferentes com as APIs do Watson. E aí a gente nunca teve ideia de, primeiro, se tornar parceiro IBM e desenvolver soluções para as mais diversas empresas. A gente estava focando em um problema para resolver no mercado de turismo. E quando a gente começou a ampliar um pouco o nosso espectro, a nossa visão, a gente viu que no mercado não tinha nenhuma empresa que olhasse de maneira profunda e precisa o que cada cliente necessitava e construir uma solução de forma customizada. A maior parte das startups das empresas, elas acabam investindo e focando em um produto para resolver um problema específico de mercado. A Nexo, ela vem um pouco nessa contramão e talvez por isso a gente tenha se destacado e crescido fazendo o que ninguém estava fazendo. A gente resolve o problema do cliente e constrói uma solução completamente customizada. Às vezes empresas do mesmo segmento, do mesmo tamanho, do mesmo porte, têm dores e necessidades, estratégias e objetivos de negócio completamente diferentes, e é isso que a Nexo vem para resolver. Vocês entram a partir da inteligência artificial nas empresas? Quais são as tecnologias que vocês usam? Sim, a gente começou trabalhando com inteligência artificial, 100% dos nossos projetos têm inteligência artificial, mas ao longo desse tempo a gente veio trabalhando também com outras tecnologias como blockchain e IoT. E como é que foi a transição de vocês saírem de uma plataforma para turismo para atender outras empresas? Olha, não foi muito difícil, porque quando você tem um time muito bom, que tem a capacidade de pivotar, isso tudo se torna fácil. Porque, para mim, as pessoas acabam atrelando inovação muito à tecnologia. Na verdade, inovação não é tecnologia. Inovação é você fazer o que mais ninguém faz com o que todo mundo tem. Então, eu peguei o meu time na época e a gente falou, cara, o que é que a gente pode fazer com os recursos que a gente tem hoje, o que é que a gente consegue fazer que ninguém mais fez. Então, com essa proposta da IBM, a gente falou, vamos deixar esse projeto aqui em stand-by e vamos começar a olhar para os clientes da IBM, para o mercado de uma maneira geral, de maneira cross, para todos os segmentos, como é que a gente pode resolver a dor deles. E a gente começou a ver e visitar grandes e médias empresas inicialmente e ver que de fato eram dores muito agudas, porque o grande problema é que a maioria das empresas, quando se fala de inteligência artificial, elas não sabem o que fazer. Ela vê que o concorrente já tem uma iniciativa ou lê alguma matéria de fora do Brasil até com alguma iniciativa, ela fala, eu quero fazer, mas não sei o que. Então é nesse momento que a Nexo chega como uma consultoria para analisar de maneira profunda os processos atuais e a partir daí identificar quais são as oportunidades de inovação. Basicamente vocês ajudam as empresas a adotar uma inteligência artificial que faça sentido para o negócio delas. Exatamente, porque cerca de 70% das iniciativas de inovação, principalmente aplicações de inteligência artificial, elas falham. E falham porque as empresas gastam muito pouco tempo no entendimento do porquê ela precisa dessa solução. Ela precisa entender primeiro o porquê para depois dizer o que e como vai ser feito. Então a gente gasta bastante tempo no planejamento, identificar qual é a solução que vai conseguir ser entregue no menor prazo e agregar o maior valor possível com o menor custo. A partir daí a gente começa a fazer a implementação de uma jornada de inovação. Então você começa por um problema mais específico, menor, que você vai ter menos, que a empresa vai ter menos custo ali naquele momento inicial e que eu consigo entregar em uma certa velocidade. Então a partir daí a empresa consegue começar a enxergar ROI. Toda a solução que a gente faz, ela sempre tem que ter um ROI atrelado. Tem muita empresa que faz alguma solução de marketing, mas o nosso objetivo é sempre trazer soluções voltadas para negócio, para que tenha de fato um retorno sobre investimento muito claro. Um dos erros muito comuns das empresas é querer adotar inteligência artificial ou outra tecnologia digital para dizer que tem, porque é moda, porque é bacana, Sim. certo? Elas têm uma necessidade muito grande de ir para o mercado e falar, ó, eu estou inovando, mas inovando a que ponto e a que custo e como. Então, o fato
é que a maior parte das empresas, elas realmente não tem noção do que é inteligência artificial, do potencial dela e de como aplicar na sua realidade. Então, as empresas elas acabam dando o primeiro passo, que é o mais fácil, o mais simples, que é assistente virtual. Todo mundo fala de assistente virtual hoje, chatbot já virou commodity, não é nenhuma novidade. A questão é, eu já fiz o meu primeiro chatbot, e aí? Qual o meu segundo passo? Então, a inteligência artificial ela tem uma enormidade de aplicações absurdas, assim como blockchain e etc. Muita gente acaba, por exemplo, vinculando blockchain à segurança em banco de dados ou a criptoativos, quando na verdade blockchain ele é a base para os novos modelos de negócio que vão surgir. Pelo menos essa é a visão que a gente tem lá na Nexo. Porque se você olhar para o Bitcoin, por exemplo, se a gente quiser marcar uma reunião hoje no escritório do Bitcoin, não existe escritório do Bitcoin. Se a gente quiser marcar uma reunião com um diretor, com um gerente, com um funcionário, simplesmente não existe. Mas o blockchain veio para viabilizar e permitir que a empresa fosse sustentada, estruturada e evoluísse por meio do ecossistema e não de forma centralizada, como são os modelos de negócios atuais. Você falou em potencial da inteligência artificial. Qual é o potencial? O potencial é o mesmo da internet e da energia elétrica. Vai permear por tudo, isso já é até um pouco clichê falar, mas tudo que a gente faz hoje e que demanda algum esforço vai ser desnecessário, porque a inteligência artificial ela vai aprender com o comportamento humano. A grande questão é a inteligência artificial ela vai permitir que a gente passe a trabalhar 12 horas por semana em vez de trabalhar as 40, 44 horas que a gente trabalha. Porque boa parte do que a gente faz, que são processos manuais e repetitivos, ela vai substituir. Muita gente tem medo da inteligência artificial, olhando o que ela pode trazer de prejuízo, mais do que os benefícios que ela pode trazer. Só que quando a gente olha, por exemplo, para alguns dados em 2018, a inteligência artificial ela gerou 3 empregos para cada um que ela tomou. E se a gente olhar para algumas profissões, eu gosto muito de fazer um paralelo da inteligência artificial. Existem atividades que a gente gosta de fazer, atividades que a gente não gosta, atividades que a gente consegue, atividades que a gente não consegue. Bom, se eu não gosto e não consigo fazer, graças a Deus está chegando a inteligência artificial para resolver. Se eu não gosto e consigo, bom, eu não gosto de fazer, coloca ela para fazer. Agora, se eu gosto e consigo, o humano não vai ter necessidade de utilizar AI, robótica ou qualquer outra tecnologia para que possa substituir essa função, esse cargo e etc. Então, ela vai vir, por exemplo, as pessoas estão muito preocupadas com as empresas de telemarketing. Mas as pessoas elas só entram no primeiro emprego para telemarketing porque ela não tem outra oportunidade. Porque se ela tivesse outra oportunidade, ela jamais iria escolher aquilo. Ninguém hoje mais gosta nem de atender telefone, só responde tudo via WhatsApp. Então, a inteligência artificial ela vai dar oportunidade, da mesma forma que a gente viu novas empresas surgirem nos últimos 10 anos, a inteligência artificial ela vai trazer novos empregos, novos cargos, novas profissões completamente diferentes do que a gente está vendo hoje nos próximos anos. Então, o mercado de fato vai ser transformado pela AI. Você acha que não é uma projeção muito conservadora falar que a inteligência artificial só vai eliminar os empregos de baixa qualificação? Se a gente pensar na inteligência artificial como uma inteligência que pode, de fato, aprender, criar e sugerir uma estratégia de negócios, pode escrever um texto, fazer uma entrevista, por exemplo? Olha, a inteligência artificial ela funciona analisando histórico e identificando padrões. Então ela vai identificar padrões para que consiga projetar e prever o futuro. Tudo parte do que a gente está colocando aqui de dados para que ela possa desenhar uma nova estratégia. Isso não tem problema algum. Tanto que as primeiras aplicações para que fosse um pouco mais factível começaram lá em xadrez, no Go da Google. E aí eles identificaram estratégias de jogada, por exemplo, o AlphaGo, eles não colocaram, não pegaram histórico de jogadas, porque quando eles fizeram isso, para que pudesse treinar a inteligência artificial, ela ficou limitada ao que o ser humano tinha capacidade de criar.
Quando colocou apenas as regras, ela extrapolou a capacidade do ser humano e criou jogadas que o humano nunca tinha pensado. Então, esse é o potencial. Quando você trabalha com histórico, você limita o que o ser humano... que a máquina vai fazer. Exatamente. Quando você coloca regras, quando você fala, ó, esse daqui é o jogo, é assim que funciona, aí você acaba extrapolando a capacidade humana. Porque se você colocar, existe uma escadaria da inteligência, que é muito mais claro no slide, mas a capacidade humana, e eles colocam nessa escadinha no topo o Albert Einstein, a superinteligência artificial, que ela vai vir depois a gente está no momento das inteligências artificiais específicas, especializadas. Depois a gente vai vir para a inteligência artificial generalista, que ela vai falar sobre tudo. Um pouco quem tenta fazer isso é a Siri, o Google Assistant. E depois vão vir as superinteligências artificiais, que elas estão a 100 anos-luz da capacidade humana. A gente não vai conseguir, de fato, competir com a superinteligência artificial. E a previsão é que elas estejam na nossa vida a partir de 2030. Alguns futuristas têm já mapeado daqui a quantos anos. Então, alguns falam 2030, outros 2040, mas basicamente vai ser a superinteligência artificial que vai transformar um pouco o nosso mundo. Você acha que quando chegar 2030, 2040, o ser humano vai se tornar descartável para o ambiente de negócios, para o mercado de trabalho? Não. Ou não 100%, mas você vai ter o dono da empresa, algum executivo que cuida de relacionamento, alguma coisa nesse sentido, mas vai ser muito menor a importância? Não. Para mim, a importância do ser humano ela vai ser cada vez maior, porque não existe você construir uma máquina sem você ter o ser humano. A tecnologia é igual a fator humano. Então, a tecnologia é reflexo do que o humano que a cria. Não tem para onde correr. Tem que ter fator humano em toda a tecnologia. Muita gente acha que, por exemplo, para você construir um assistente virtual com o Watson, é muito simples. Você estrala o dedo e ele está pronto. Sendo que eu tenho muito esforço, mas muito esforço mesmo, de pessoas para que eu possa construir qualquer assistente. O ser humano ele vai passar a ser estratégico. A gente veio falar muito sobre as habilidades do futuro, criatividade, relacionamento, empatia. Essas são habilidades que a gente vai ver nos humanos e que ele vai poder atuar de forma muito mais estratégica. Ele vai ter a inteligência artificial auxiliando ele no processo de decisão, trazendo todas as informações que ele sozinho não seria capaz de conseguir captar, e a inteligência artificial vai trazer isso para ele de uma forma muito mais simples e didática, para que ele possa ter uma tomada de decisão muito mais assertiva. Então, relacionamento nunca vai ter. Por exemplo, a Microsoft e a Amazon estão indo por uma linha de assistentes virtuais para atendimento ao cliente, em que eles entendem que as pessoas não querem ficar batendo papo com o robô. Você só quer chegar lá e ver se seu produto vai chegar, resolver um problema pontual e acabou. Então, ela não está lá para ficar batendo papo. Ela está lá para resolver o teu problema de forma pontual. E as pessoas é que têm... o ser humano é que tem a capacidade de se relacionar e mudar de estratégia. A inteligência artificial ainda está a alguns passos disso acontecer. Mas, na opinião e na visão que a gente tem na Nexo, inteligência artificial ela vem para complementar. A gente gosta de falar, ao invés de inteligência artificial, inteligência aumentada. Então pensa que a gente vai extrapolar e muito a nossa inteligência. Legal. Você pode falar de bons usos da inteligência artificial aqui no Brasil? Como eu falei, a maior parte está focada muito em assistentes virtuais. A gente tem visto bastante algoritmo de machine deep learning para a parte de recomendação de produtos, previsão de demanda, previsão de acidentes, elasticidade de preço. Então, se eu for fazer uma promoção, se eu aumentar 10% do meu preço, o quanto isso impacta em vendas, entender melhor, gerar um scoring de leads. Então, você tem ali uma base de leads para você identificar qual é o daqueles leads que tem maior probabilidade de se converter em cliente, analisando o histórico e o padrão de leads que viraram clientes. Então, tem sido aplicado muito voltado mais para a área de vendas, marketing. Tem algumas iniciativas para RH, a gente tem visto alguns algoritmos de previsão de turnover, de alocar o melhor candidato para a vaga, então identificar ali dentro daqueles perfis. A gente mesmo fez uma aplicação para a empresa em que a gente faz a leitura do currículo, a gente faz a leitura do vídeo da entrevista digital para que possa analisar se a pessoa está nervosa, se ela está falando com precisão sobre o tema que está sendo proposto ali. Então, tem diversas aplicações ainda muito
prematuras, se você considerar algumas aplicações lá fora, porque lá fora você tem uma sinergia entre empresas e academia muito forte. Aqui no Brasil você ainda não tem isso, então lá você tem iniciativas de inovação, de sair do comum com muito mais frequência do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil as pessoas estão muito mais acostumadas a pegar o produto pronto e plugar. Então a gente vem um pouco nessa contramão da Nexo para que a gente possa de fato criar soluções que ainda não foram feitas para atender aos problemas do mercado. Então, baita espaço de crescimento. Muito. A gente vê, hoje no Brasil tem pouquíssimas empresas, pouquíssimas mesmo, que fazem o que a Nexo faz. A maior parte, 99%, está focado em construir um produto e escalar esse produto dentro de um nicho de mercado, dentro de um segmento de empresa, para um setor específico, etc. Poucas empresas elas se colocam na posição como uma consultoria para entender o problema do cliente e construir uma solução completamente customizada. E assim, o que eu posso falar com certeza é que na Nexo, boa parte dos projetos que a gente faz são desafios que a gente encara que a gente ainda não fez e que a gente vai aprender no meio do caminho. Então a gente coloca sempre, até na nossa proposta, de que corre risco ali. Ali existem certos riscos na solução que vai ser proposta, que foi proposta, que vai ser implementada, e é a empresa que analisa, porque sem risco você não consegue inovar de jeito nenhum. Só que existem riscos que valem a pena correr e riscos que não valem a pena correr. Então essa é uma decisão que a empresa analisa e toma. Fala, esse daqui é um risco que vale a pena correr porque isso daqui vai impactar de maneira profunda no meu negócio, eu vou ter tal redução de custo. No final de tudo, qualquer solução, ou a empresa quer reduzir custo ou quer aumentar a receita. No final das contas, é isso. Se eu quero melhorar ali a qualidade do relacionamento com o funcionário, com o cliente, entender melhor a minha base, segmentar, no fundo, os dois outputs finais é reduzir custo e aumentar a receita. Legal. Diego, muito obrigado. Obrigado a você.